de Colossenses, versículo 13 e 14, vamos ser um pouquinho breve. Vamos ler a palavra de Deus. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Levante a palavra de Deus, levante a Bíblia Sagrada, em nome de Jesus Cristo. Quem ama a cruz de Cristo, diga glória a Deus. Meu Deus, fala conosco pela Tua palavra, ó Deus, prepara nossos corações. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, queremos entender a Sua palavra, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Toma o teu assento, por favor, e aplaude a Jesus com bastante alegria. Isso, dá o teu melhor para Jesus. Isso, mais alegre, mais alegre, mais alegre. Irmão, nós estamos hoje na aula de número 7 da nossa escola bíblica. Nós vamos aprender sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Esta carta, ela é maravilhosa. Todas as cartas de Paulo são preciosas, todas. E cada uma delas se destaca em algum aspecto. Colossenses, ela é riquíssima. É uma carta riquíssima sobre a doutrina de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo destaca a supremacia e a suficiência de Cristo dentro desta carta. E isso a gente vê com uma excelência tão grande, não vista talvez em nenhuma outra parte da Bíblia Sagrada, principalmente no capítulo 1. Principalmente no capítulo 1, nós temos revelações profundas a respeito da pessoa de Jesus Cristo, tanto na sua natureza divina, como também na sua natureza humana. Aqui nesta carta nós vemos que Cristo, ele está no controle de tudo. Além de Paulo revelar características de Jesus Cristo, como Filho de Deus e como o Cordeiro perfeito de Deus, ele mostra também a grandeza do Senhor Jesus. Até porque, para que o sacrifício de Jesus Cristo tivesse valor, tivesse importância, Paulo vai mostrar, vai revelar que não foi um sacrifício qualquer, não foi uma pessoa qualquer que morreu na cruz, não foi um anjo de quinta categoria, não foi um servo comum, não foi, vamos dizer assim, alguém que estava sobrando lá no céu, e que Deus falou, vai você lá para morrer por este povo que não vale nada mesmo? Porque a gente não valia nada não, sabe disso, né? Sem Cristo a gente não vale nada mesmo. Mas Paulo vai revelar que o sacrifício apresentado pelos nossos pecados é do próprio Deus, Jesus Cristo, a imagem perfeita de Deus, e que Paulo vai dizer que foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude da divindade. Esse sacrifício, repito, não foi um sacrifício qualquer. O melhor que Deus poderia apresentar para nós, Ele apresentou. Não tinha ninguém melhor do que Jesus Cristo para morrer na cruz por mim e por você. Aqui nesta epístola temos textos doutrinários que nos dão bases para combater as heresias, que não são novidades e não são coisas de hoje apenas, sempre existiram
e sempre vão existir. Temos 3 objetivos: entender a importância dos ensinos contidos na carta aos Colossenses. São muito importantes esses ensinos. Em segundo lugar, vamos conhecer as heresias que existiam na igreja de Colossos, e eram muitas heresias. Em terceiro lugar, vamos compreender a supremacia de Jesus Cristo. Supremacia é uma qualidade daquele que está acima, supremacia, em grandeza, em importância, em valor. Cristo tem a supremacia de tudo, sobre todas as coisas. Paulo vai dizer, aqui nesta epístola, que tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é o meio da criação, a razão da criação, e é também o alvo de toda a criação. Por isso, não há ninguém maior do que Jesus Cristo. Paulo defende isso de uma forma, eu diria, magnífica aqui nesta carta. Não há ninguém melhor ou maior do que Jesus Cristo, nem nos céus, nem na terra, nem no mar, nem em nenhum lugar. Não existiu e nem vai existir alguém melhor do que o nosso Senhor Jesus. A Ele toda a glória. Temos aqui uma curiosidade em nosso manual bíblico, que no mesmo período em que Paulo estava escrevendo esta carta aos Colossenses, houve ali um grande terremoto, que provocou praticamente a destruição de quase toda a cidade de Colossos. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, capítulo 1, versículos 19 ao 23, diz assim a palavra de Deus. Olha só a profundidade do que Paulo vai revelar aqui sobre Jesus Cristo, aqui nesses versículos. Se bem que o que a gente vai ler aqui do versículo 19 em diante, pega só o finalzinho do discurso de Paulo sobre a supremacia de Cristo. Na verdade, ele começa o capítulo todo falando sobre a grandeza de Jesus. Depois você lê com calma lá na sua casa. Mas vamos ver aqui, a partir do versículo 19, só a cereja do bolo. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Paulo fala aqui da grandeza de Jesus Cristo, daquele que pelo agrado do Pai teve toda a plenitude da grandeza divina sobre ele, e que por ele, pelo seu sangue, pelo sangue puro, sangue vivo, fomos reconciliados, e que permanecemos debaixo desta reconciliação, enquanto nós estamos vivendo pela esperança dele, pela fé que existe apenas nele. O sacrifício de Cristo foi perfeito para nos salvar. Já disse, não havia ninguém melhor do que Jesus para morrer na cruz. O sacrifício dele é eficaz para salvar toda a humanidade, ninguém mais poderoso do que o Senhor Jesus. Contudo, a eficácia deste sangue, desse sacrifício, acontece em nós, enquanto permanecemos em Jesus. Há alguns que defendem aquela doutrina do salvo uma vez, salvo para sempre, ou alguma coisa semelhante. Contudo, Paulo é muito claro em dizer que se a gente permanece nele, a gente permanece reconciliado. Permanecendo em Cristo, permanecemos reconciliados com o Pai, através do sangue de Jesus Cristo.
O contrário também é verdadeiro. Se deixamos Cristo, nós se desligamos do sangue de Jesus Cristo e nos tornamos novamente inimigos de Deus. Vamos à introdução ao nosso comentário. Preste atenção, vamos introduzir o nosso assunto. A cidade de Colossos, ela estava próxima à cidade de Laodiceia, a cidade muito conhecida pela última carta enviada em Apocalipse. Paulo escreveu possivelmente esta carta tanto para Colossos como para Laodiceia, porque eram cidades próximas. Paulo diz também de uma carta que ele escreve para Laodiceia em outro momento, mas que não chegou até Laodiceia, ou pelo menos que não chegou ao conhecimento. Esta carta aqui seria lida tanto em Colossenses, aos Colossenses, como também aos irmãos da cidade de Laodiceia. Ela também, por sua vez, ficava a cerca de 160 quilômetros distante da cidade de Éfeso. Ela foi escrita cerca de 60 a 62 anos depois de Cristo, e ela é uma das 4 cartas da prisão escritas por Paulo, sendo elas Efésios, que já estudamos, Filipenses, que já estudamos, Colossenses e também Filemão, que a gente vai estudar mais para frente. Paulo, nesta carta, ele elogiou a fé e o amor por Cristo, que aqueles crentes tinham e que expressavam uns para com os outros, compartilhavam uns com os outros. Contudo, mesmo que Paulo tivesse motivos para louvar aquela igreja pela fé e pelo amor que eles tinham, Paulo não deixou de exortá-los. Temos algumas exortações no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 4, versículo 8, versículo 16 e versículo 18. Paulo vai exortá-los também severamente, porque o pai que ama é o pai que educa. Até Deus é um pai que nos educa, não é assim? A Bíblia fala que ele açoita a quem ele ama, disciplina a quem ele tem por filho. Paulo amava aquela igreja, tinha boas obras, era uma igreja de fé, era uma igreja de amor, mas que precisava corrigir algumas coisas. Quem ama ser corrigido por Deus, diga glória a Deus. Enquanto ele está nos corrigindo é porque ele nos ama. Se Deus parar de corrigir a gente, é melhor a gente ficar preocupado. Se a gente não receber mais correção nenhuma de Deus, é para a gente ficar preocupado, porque enquanto ele nos corrige é porque ainda a gente tem jeito de consertar. Então agradeça a Deus todas as vezes que ele puxa a nossa orelhinha. É muito bom ser corrigido por Jesus. Nesta igreja nós encontramos um evangelista chamado Epáfras. Epáfras, apesar de ser desconhecido, mas ele teve um trabalho muito importante. Eu já disse isso muitas vezes. As pessoas hoje em dia se preocupam mais em ser conhecidas, quando que na verdade a fama não é tão importante quanto ao trabalho que a gente faz. O mais importante é o valor do trabalho que a gente faz, e não se a gente vai ficar famoso ou importante por aquilo que a gente faz. Epáfras foi o fundador de 3 igrejas: Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Ele não ficou importante por causa disso, mas Paulo elogia o trabalho de Epáfras aqui nesta epístola, e ele vai dizer que eles tinham aprendido muito bem com Epáfras. Epáfras era um pastor responsável, era um missionário, um evangelista responsável, que doutrinou aquela igreja conforme a palavra de Deus. E Paulo, quando escreve aquela carta, ele ainda nem conhecia a cidade de Colossos, não conhecia a igreja de Colossos. Ele vai dizer que ele ouviu falar da fé daquela igreja, e isto moveu o coração de Paulo. E Paulo reconhece que houve um trabalho ali naquela igreja do irmão Epáfras, que ensinou corretamente aquela igreja. E quando ele levanta aquela igreja, ele vai a Paulo, leva notícias daquela igreja, e Paulo agradece então por saber que havia ali um povo que guardava a fé, que guardava o verdadeiro evangelho.
Paulo, estando na prisão, ele recebe a visita de Timóteo. Timóteo vai estar com ele por um tempo, e quem vai visitar Paulo e levar a carta aos Colossenses é o irmão chamado Tíquico. O nome dele é citado nesta carta. Tíquico foi o pastor substituto de Timóteo na igreja de Éfeso. Tópico primeiro, vamos ver os principais assuntos que Paulo aborda aqui aos Colossenses. Primeiro, ele vai falar da fé e da caridade que havia entre eles, e que era notória, era percebida esta caridade, este amor. Ainda no capítulo 1, ele vai falar sobre Jesus como nossa redenção, e como eu disse, aqui no capítulo 1 ele vai trazer revelações profundas sobre a pessoa de Jesus Cristo, mostrando que a nossa redenção não foi adquirida de uma forma barata, de uma forma simples, mas foi pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, aquele pelo qual todas as coisas são criadas. No capítulo 2 ele vai combater as falsas doutrinas. No capítulo 3 ele vai falar sobre as questões familiares, que Paulo aborda também aos irmãos de Éfeso e aqui também aos Colossenses, as responsabilidades dos esposos, esposas, filhos, e também da responsabilidade dos servos e dos senhores. No capítulo 4 ele ora e também fala da sabedoria divina, e por fim encerra com suas saudações finais. Tópico de número 2, quais problemas encontrados na igreja Colossos? Os problemas encontrados nesta igreja eram semelhantes aos problemas de Éfeso, Corinto e também da Galácia. Tínhamos ali pelo menos 4 problemas principais. Primeiro, o paganismo. O povo estava misturando o santo com o profano, misturando as coisas de Deus com imoralidade. Em segundo lugar, segundo grande problema que havia ali, que aqueles irmãos estavam meio envolvidos com a astrologia, estavam meio que misturando o espiritual com aquilo que alguns chamam de até de ciência, mas na verdade é magia, astrologia. Eles estavam se envolvendo com essas questões e colocando dentro da igreja, confundindo espiritualidade com magia. Nós cremos no poder de Deus, cremos em cura, cremos em libertação, mas tudo isso acontece no contexto bíblico e no nome de Jesus Cristo. E ali naquele lugar parece que os irmãos estavam apelando para alguns outros truques aí que não tinham nada a ver com aquilo que Jesus ensinou. Ali também havia o problema de doutrinas humanas sendo ocupadas nos lugares das doutrinas bíblicas, e havia ali também o culto aos anjos. Os irmãos ali estavam deixando de adorar a Jesus para adorar os anjos, e sabe que isso é muito fácil de acontecer, né? Houve um tempo que os anjos estavam ficando importantes nas igrejas. Tem anjo aqui, tem anjo ali, tem anjo lá, anjo com a bandeja de ouro, anjo com a bandeja de prata, anjo para tudo que é lado. Só Jesus que não estava aparecendo, só os anjos. E nós sabemos que os anjos, eles na verdade são servos ministradores. Eles servem aqueles que vão herdar a vida eterna, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 14. Naquela igreja, infelizmente, havia divisões e discriminações a respeito daqueles que ensinavam a verdadeira doutrina, a verdadeira palavra. Além deles estarem abandonando a verdade, eles já estavam zombando daqueles que pregavam a verdade. Isso te lembra alguma coisa? Será que tem alguma coisa a ver assim com o que a gente por acaso viu por aí? Além deles não viverem mais a verdade, eles zombavam de quem pregava a verdade. Será que a gente já viu isso em algum lugar já? Será que a gente já viu? Vou deixar vocês responderem. Eles estavam vivendo tantas intrigas naquela igreja, que até Paulo, quando se encontrou com Pedro ali por perto, eles se desentenderam a respeito da lei e da graça. Tópico número 3. Quais orientações e conselhos
Paulo vai deixar para aquela igreja? Primeiro, Paulo vai deixar uma mensagem de fortalecimento e edificação da fé para aqueles irmãos. Precisavam ser fortalecidos, precisavam ser edificados. Paulo vai combater os falsos ensinamentos com sabedoria e autoridade. A gente não combate falsos ensinos no grito, na briga, na discórdia. Paulo tinha sabedoria bíblica para isso e tinha a autoridade do Espírito Santo para refutar tudo quanto os falsos mestres, falsos doutores ensinavam ali naquela igreja. Paulo vai ensinar também que era necessário os irmãos colossenses se voltar a Deus para buscar a reconciliação através da humilhação e do arrependimento. Apesar de ser uma igreja que amava a Deus, uma igreja que tinha fé, mas devido às falsas sementes que estavam sendo semeadas ali, eles estavam se distanciando de Deus, estavam se afastando de Deus. Portanto, Paulo vai trazer a mensagem para eles, uma orientação, que eles precisavam se humilhar e se arrepender. Não é que eles estivessem totalmente desviados, não. Quando a gente fala de arrepender, de se humilhar, alguém vai dizer: não, pastor, mas eu estou aqui na igreja, estou buscando a Deus. Glória a Deus. Eles estavam completamente afastados, mas havia ali alguns pontos que estavam prejudicando a fé dos irmãos, e Paulo vai dizer: vamos se humilhar a Deus, irmãos, vamos se arrepender, vamos corrigir nossos caminhos. Será que nós estamos prontos para receber esta mensagem nesta noite? Ou será que a gente vai bater no peito e dizer: não, está tudo certo, pastor, não tem nada que se humilhar não tem nada que se arrepender não? Será que a gente está pronto hoje a se humilhar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não sei nem aonde foi que eu errei, Senhor, mas se tiver qualquer coisa errada, Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim, Senhor, eu quero me voltar a Ti de verdade, de todo o meu coração. E Paulo vai trazer ainda mais alguns conselhos, muitos conselhos. Vamos falar brevemente aqui sobre cada um. No capítulo 1, versículo 9, Paulo vai pedir que aquela igreja se enchesse do conhecimento de Deus, sabedoria e inteligência espiritual. Conhecimento e sabedoria espiritual que vem de Deus. No versículo 10 do capítulo 1, Paulo vai orientá-los para que andassem dignamente diante do Senhor, frutificando em toda boa obra. No capítulo 2, versículo 8, ele vai dizer que eles tomassem cuidado para não serem enganados. No versículo 18 do capítulo 2, ele vai orientar para que eles não se envolvessem com aquilo que eles não sabiam, com aquilo que eles não tinham visto, e muito menos entrassem no engano do culto aos anjos. No capítulo 3, versículo 3, Paulo vai orientá-los a suportar e perdoar uns aos outros. E no capítulo 4, versículo 2, Paulo vai orientá-los a perseverar no amor, oração e gratidão. A mensagem de Paulo para aquela igreja é para que eles estivessem protegidos, guardados de todo engano e continuassem frutificando diante do Senhor. Podemos seguir estas mesmas orientações. Quer aplaudir a Jesus? Pode aplaudir com alegria. Seguindo esses ensinos, nós temos uma vida diferenciada, cheia do Espírito Santo. Podemos produzir toda a boa obra e, consequentemente, alcançaremos o prêmio da soberana vocação, que é a nossa vida eterna. Guarda os conselhos da palavra de Deus. Tópico número 4, ensinos para a igreja atual. O que a gente aprende para os dias de hoje com esta carta? Ao examinar esta carta, a gente vai ter base, primeiro, para enfrentar falsas doutrinas, que não são de hoje,
desde aquele tempo, sempre teve, sempre vai ter. E a carta de Paulo aos Colossenses tem muita base para a gente combater heresias, principalmente capítulo 1 e capítulo 2. Temos também base aqui nesta carta para diferenciar o santo do profano. Eu diria que esta é uma necessidade mais do que urgente para a igreja, porque as pessoas hoje em dia já não separam mais o que é santo e o que é profano. Pastor, o que é profano? Profano é exatamente o oposto do que é santo. Santo é separado, é puro. Profano é o contrário disso. E hoje em dia as pessoas estão meio que misturando as coisas profanas com as santas. Já não está tendo diferenciação. Antigamente era fácil de conhecer uma igreja evangélica. Estou falando no aspecto geral. Não estou nem distinguindo apenas a igreja Deus de Amor. Mas antigamente, aí, há alguns aninhos atrás, era fácil conhecer uma igreja evangélica. Era fácil conhecer um cristão, um evangélico, pela maneira como se vestia, pela maneira como se comportava. O tipo do culto era um culto diferenciado, hinos sacros. Hoje em dia, tem algumas situações que é difícil notar a diferença. Sabe o que eu estou falando? É difícil você perceber se é um culto ou se é um jogo de futebol. Não tem muita diferença. Se é um culto ou se é um show de rock, se é um show de alguma coisa, se é um crente ou se, sei lá, o que é, que espécie que é. Antigamente era muito fácil a gente distinguir. Aí alguém vai dizer, não, pastor, mas antigamente tinha muita hipocrisia. Tinha gente que dizia que era crente só por causa da roupa. Na verdade, hipocrisia existe desde o tempo de Jesus e nunca vai acabar. Não é de agora que existe hipócrita, sempre existiu. O que eu estou falando é que, de uns tempos para cá, quase não está tendo diferença entre o santo e o profano. As pessoas pegam tudo e querem colocar no altar de Deus, querem colocar no culto a Deus, como se tudo pudesse ser usado para glorificar a Deus, como se todo tipo de expressão pudesse ser usada para adorar a Deus. Aquela igreja tinha perdido essas linhas, e Paulo então vai começar a distinguir, vai começar a mostrar a distinção, a separação daquilo que é de Deus e daquilo que não é de Deus, daquilo que é puro e daquilo que é impuro. Nós precisamos retornar às nossas raízes. A igreja de Jesus, ela tem que ser muito bem distinta. Não estou falando que a gente tem que ser meros religiosos, que vai querer assegurar a salvação por aquilo que faz. Não, a gente é salvo pelo sangue de Jesus e acabou. É pelo sangue de Jesus. Mas este povo que foi salvo pelo sangue de Jesus, ele vive uma vida separada por Jesus Cristo, justamente pelo sangue que foi derramado, justamente pela pureza deste sangue que está sobre a nossa vida. Havia alguns problemas encontrados ali, problemas sutis, que existem até os dias de hoje. Entre eles, entre muitos outros, não vai dar para falar sobre cada um deles, mas um dos piores problemas ali era o pragmatismo. Fala comigo, pragmatismo. Não é que é uma praga, na prática quase que é uma praga, né? Mas o significado é que pragmatismo é quando as pessoas começam a validar através da experiência, através daquilo que dá certo e não pelo aquilo que está certo. Por exemplo, a Bíblia Sagrada nos revela, nos ensina que é pelo poder do nome de Jesus Cristo que a gente repreende enfermidades, repreende demônios. Não é isso que a Bíblia ensina? Jesus diz isso, não foi? Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos.
É isso que está escrito, sim ou não? É isso que está escrito. Aí chega alguém lá e diz: olha, eu vou curar vocês diferente hoje aqui, através da água consagrada. Quem entrar debaixo dessa água aqui, ó, vai ser curado. Aí a pessoa entra debaixo da água, é curada e diz: funcionou. Aí vai dizer: é de Deus, porque funcionou. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Isso chama-se pragmatismo. As pessoas validarem pela experiência, dizer: não, deu certo. O pastor estava vendendo lá a rosa ungida, estava vendendo o cajado de Elias, estava vendendo a água consagrada no Monte Horebe, e curou. Pragmatismo, tentando aprovar algo antibíblico através da experiência. Mas não tem nada que possa contrariar a Bíblia Sagrada. A nossa base é a Bíblia. É a Bíblia, acabou, não importa o que está dando certo. Tem um monte de coisa que dá certo aí, não é de Deus. É pragmatismo. Deu certo, então é de Deus. Não é. Ah, pastor, colocaram um manto lá e quem entrasse debaixo ia ser curado. Pragmatismo. O pastor falou que quem tocasse na gravata dele ia ser curado. Pragmatismo. Não, pastor, mas curou. Mas o que a Bíblia fala? É no nome de Jesus. Ah, pastor, mas o apóstolo Paulo diz que pelos lenços dele curava. E você é apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo foi apedrejado. O apóstolo Paulo morreu e ressuscitou. O apóstolo Paulo quer ser Paulo? Então seja Paulo então. O que a Bíblia mandou a gente fazer é curar no nome de Jesus. Pronto. É repreender a enfermidade, é repreender demônio em nome de Jesus. Mas esse povo, ele quer fazer espetáculo, está entendendo? Não basta acontecer o milagre e o nome de Jesus ser glorificado. Quer aparecer, quer inventar moda, quer tirar dinheiro das pessoas. Isso chama-se pragmatismo. Enfim, havia muitos problemas ali e Paulo vai repreender. Estavam desprezando a verdade, desprezavam o ensino bíblico, queriam mais entretenimento. A pregação já não era mais uma pregação bíblica, era uma pregação emocional. Já não era pregação de arrependimento, pregação de mudança de vida, era pregação para inflar o ego. E estava dando certo, mas não estava agradando a Deus. Começaram a colocar experiências estranhas dentro do culto, estava dando certo, mas não estava agradando a Deus. A nossa preocupação não é se vai dar certo ou não vai dar, é se vai agradar a Deus ou não vai. Os cultos lá em Éfeso estavam enchendo, estava dando povão com o pragmatismo, com a ênfase à demologia, a ênfase aos demônios, pregação emocional, pregação inflando o ego do povão, entretenimento no culto, estava dando certo, não estava cabendo mais gente na igreja de Éfeso. Mas Paulo vai dizer: está errado. Repito, não é se a nossa base não é se está dando certo ou não está. A nossa base, a gente não vai discutir, é a palavra de Deus e acabou. Gostou, não gostou, achou bom, não achou, não importa, é a palavra de Deus. E ponto final. Para a gente concluir, o maior perigo de uma igreja está naquilo que ela acredita. Estamos concluindo aqui no nosso manual, estamos concluindo a nossa aula. O maior perigo da igreja está no que ela acredita. Tem igreja que aceita qualquer coisa, tem crente que aceita qualquer coisa. Tem crente que engole tudo ele engole, tudo. Eu já falei muitas vezes para os irmãos aqui de cima, até o que eu prego eu quero que você verifique se está na Bíblia. Pode ser o pastor Júlio, eu sou o pastor da igreja, mas vai conferir se o que eu estou pregando está certo também, que se eu estiver pregando errado. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. A gente tem que parar de engolir tudo, dizer amém para tudo, Não, tem que parar para ver se está certo mesmo. Paulo vai chamar a atenção daqueles irmãos para a verdade bíblica. Qual é a nossa atitude diante de tudo isso, hein? Qual é a nossa atitude diante do que está acontecendo nos dias de hoje?
diante de tanta heresia, de tanto engano, qual vai ser a nossa atitude como igreja, como crente? Olhando tanto engano, tanta mentira. Já disse, você liga o teu rádio, o que mais tem lá é a rádio evangélica. Para quem assiste TV, liga a TV, vai ter muita TV evangélica. Liga YouTube, Facebook, o que mais tem lá é gente lá dizendo que é de Deus. Temos a palavra de Deus em nossas mãos para combater. Temos a arma certa. Temos a palavra de Deus. Não seremos coniventes com o erro, não seremos coniventes com o pecado. Com muito amor no coração, a gente vai combater todo engano, mentira, vaidade, orgulho. O que tiver errado, a palavra de Deus vai nos dar sabedoria e com amor a gente vai combater. Fiquem em pé todos em nome de Jesus Cristo. Guarde a palavra de Deus no teu coração. Não deixe ninguém te enganar, não deixe ninguém te confundir. Não deixe ninguém te lograr. Não deixa não. Guarda a palavra, esconde ela no teu coração aí. Esconde aí no teu coração a palavra de Deus. Esconde a mensagem de Jesus Cristo, esconde a verdade de Jesus na tua vida. Tem alguém nesta noite que você vai entregar a tua vida para Jesus Cristo? Tem alguém que você vai entregar a tua vida para Jesus hoje? Tem alguém? Se tiver, levante sua mão e venha para cá. Alguém para reconciliar com Jesus? Alguém para aceitar Jesus? Que Deus abençoe a fé de todos. Oração da fé. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, graças te damos, Senhor, por tudo. Leva o teu povo em paz, meu Deus. Dá o grande livramento, meu Deus, da grande vitória. Pedimos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, venha multiplicar, ó Deus, na vida, na saúde do seu povo. Senhor, em nome de Jesus, abençoa poderosamente, meu Pai, a cada irmão que esteve conosco, ó Pai, neste culto doutrinário. Leva em paz, meu Deus, em nome de Jesus. Leva em paz, meu Pai, leva em paz, protege em tuas mãos, guarda poderosamente, Senhor, dá o livramento, da saúde. Olha aqueles que estão enfermos, meu Pai, venha proteger, venha guardar, meu Deus. Em nome de Jesus, alcança os hospitais, aqueles que estão, Pai, internados, dá o livramento da saúde, meu Pai, guarda o teu povo, meu Deus, dá o livramento. Graças te dou, meu Pai, por esta oportunidade de estar na tua casa, Pai, nesta noite, juntamente com a tua igreja, juntamente com o teu povo, meu Deus, dai o livramento, ó Deus, guarda de todo mal, Senhor, meu Deus, confirma a tua graça, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos, forte abraço, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, meus irmãos.